Meus amigos, gente boa, e o Ceará deu adeus à copinha. E não faltou bola, faltou postura. Eu acredito a derrota de ontem nos pênaltis para o São Paulo. Primeiro, a falta de treinamento de quem vai bater pênalti. Eu não acredito que aquela garotada que bateu aqueles pênaltis ruins daquele jeito tiveram tempo de treinar pênaltis para aquela partida. Aliás, pênaltis que deveria ser, nas categorias de base, um dos treinamentos mais eficazes, assim, mais exaustivos. Era a garotada aprender desde cedo a bater pênalti. Eu acho que pênalti é uma coisa que a gente tinha que treinar desde a escolinha, desde a do fraldinha. Porque o que o Ceará tem perdido de pênalti em decisões, em vários campeonatos, tanto de profissional como de base, tem sido um absurdo. Chega a ser assim, o ápice da incompetência. O que acontece com o Ceará quando vai decidir pênalti. Quando o torcedor do Ceará vê um pênalti para bater, já é um Deus nos acuda. E acredito também a péssima escolha tática do treinador do Ceará na noite de ontem. O Ceará jogou em Leme e jogou muito bem, mantendo a bola sempre sobre a sua posse, dominando o jogo inteiro. O Ceará era um time que propunha os jogos. E assim o Ceará foi construindo vitórias e deixando a gente um pouco encantado com o time. Aí apareceu o Zé Neto, aí apareceu o Cadu, aí apareceu o Pablo, apareceu o Jonathan, dono daquela zaga do Ceará. O Cauã não jogou bem nas duas primeiras partidas. Na terceira partida, quem jogou foi o Batata. Ontem, contra o time do São Paulo, já voltou muito bem. Principalmente na marcação, foi muito bem o Cauã. Aí você tem o Caio Rafael ineficaz, o João Vitor ineficaz. Você tem o time, às vezes, engessado, como foi ontem, porque... Na minha visão, a característica desse time do Ceará não é um time que dá a bola para o adversário para jogar em contra-ataque. A turma vinha jogando bem, propondo o jogo, e de repente mudou o panorama. Vamos jogar de uma outra forma, outro sistema tático, e o Ceará se deu muito mal. O pior foi o treinador não fazer a leitura disso. O São Paulo mandou no jogo, a partir daquela falta que teve no início, que o Ceará bateu de forma muito mal, por sinal, o São Paulo mandou no jogo completamente. E aí os pontos positivos que a gente tem para destacar do Ceará são pontos positivos defensivamente. Porque no primeiro tempo, qual foi a chance que o Ceará teve de abrir o placar? Pablo completamente isolado. Como você tem um centroavante como o Pablo, que é um centroavante que precisa receber bola para fazer gol, e não tem uma passagem de lateral, e não tem uma jogada de facão de meia, não tem... O time simplesmente disse assim, cara, vamos se defender aqui e sair no contra-ataque com o João Vitor. Era a tática do Ceará. E João Vitor. Que parecia muito com aquela tática do Ceará no passado da Série B. Bola do Eric, né? Ontem foi bola do João Vitor. E aí, de repente, o time perdeu toda a estrutura tática que tinha. Eu não consigo entender por que esses caras fazem isso. Eu queria entender a cabeça desses treinadores, de quem faz futebol nessas horas. Um campo melhor, um campo maior, um adversário longe de ser um adversário a ser temido, um adversário completamente viável para o Ceará passar por cima, ganhar o jogo 2-1, 3-1. Se jogasse a bola que jogou em Leme, eu não tinha a menor dúvida, o Ceará ia passar pelo São Paulo. O São Paulo é um time muito limitado. São Paulo viveu ontem daqueles dois africanos, o meio-campista, o volante e o ponta esquerda, que fez o gol numa falha enorme do Iago também. Então, por exemplo, esperar o quê daquele time do Ceará? Eu esperava muito mais. Para mim foi uma decepção muito grande, não pelo que o time produziu em campo, porque produziu o que o treinador mandou produzir. Produziu a tática que o treinador implantou para o jogo de ontem. Eu esperava mais do time que jogou em Leme. Propositivo, um time para frente, um time alegre, um time que fazia gosto a gente ver jogar. E aí, mais uma vez, o Ceará sai da copinha de forma frustrante.
Tudo bem. Categoria de base, o que é mais importante para o Ceará hoje são as revelações. Jonatas, para mim, está pronto para se integrar ao profissional. Zé Neto também, um bom lateral que se revelou. Pablo merece a oportunidade de ser no time de cima. Eu acho que, em tese, esses 3 jogadores são os jogadores que mais chamaram a atenção agora na Copinha. Mas eu também levaria o Cauã para treinar já no time de cima, para ir pegando cancha, entendeu? E dava mais rodagem a essa galera que está aí embaixo. Não é um time ruim, é um time que tem conteúdo. Eu emprestaria Daniel, emprestaria Caio Rafael para outros clubes de Série C, de Série D, para essa garotada criar marra, criar a possibilidade de saber o que é uma disputa profissional. Daria mais rodagem para trazer esse pessoal para cá bem mais formado. Eu não manteria todo mundo lá no Sub-20, não. Eu conseguiria fazer dessa forma. Procurar Floresta, procurar o Ferroviário, procurar a América de Natal, o próprio ABC, clubes que precisam de jogadores, e o Ceará tem bons jogadores. Não para o que o Ceará quer hoje, mas para esses times que disputam Série C e D, com certeza seria muito importante para o Ceará e também para os jogadores. Nem tudo na base está perdido. O trabalho não é um trabalho que a gente possa reclamar de resultados. O Ceará na base teve todos os bons resultados aqui no estado do Ceará no ano de 2023. Acabou a Copinha, acabou o planejamento de 2023, porque quando vira a Copinha, o Ceará começa a fazer o planejamento para 2024. Foi assim que o Israel me falou, o Israel que é diretor da categoria de base do Ceará, que é um trabalho muito sério desenvolvido. Eu acho que se o Ceará revelar 3, 4 jogadores esse ano para o time de cima, a meta está cumprida. E fica a frustração do resultado, porque no primeiro encontro do Ceará com a TV, com a torcida do Brasil inteiro, todo mundo na expectativa. Falei ontem com o Ricardo estava em Brasília, lá ligado no Sport TV, assistindo o jogo. Quer dizer, a torcida do Ceará ela é imensa e acompanha o Ceará em qualquer tipo de competição. Então, a competição de ontem era algo que todo mundo estava esperando bem mais. Mas, infelizmente, na minha ótica, por uma falha de escolha técnica e tática do treinador, o Ceará pagou um preço muito caro e acabou ficando fora de uma competição que tinha tudo para seguir mais adiante. Se ia chegar em semifinal, se ia chegar em final, isso aí, lá para frente, a gente ia ver. Mas que daria para passar pelo São Paulo, não tem a menor dúvida. O Ceará fraquejou diante de um adversário que tinha tudo para passar. Fazer o quê? Né? Lamentar, balançar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. 2024 está começando e essa molecada tem muito o que mostrar durante todo esse ano. Grande abraço para vocês, a gente se vê por aí. Clica, compartilha, segue, se inscreve no canal, é muito importante para a gente. Fiquem com Deus. Abraço, valeu.